Graça e paz, boa noite! E aí, preparados para mais? O povo de Deus é incansável em receber dele, não é verdade? Há uma expectativa em nossos corações. Só queria agradecer ao pastor Ribamar, juntamente com a pastora Andréia, porque sendo parte de uma igreja debaixo do pastoreado do meu irmão, nos últimos 24 anos, eu, meus 3 filhos, meu esposo, ali está minha irmã Kátia, com toda a família dela também lá na igreja. A gente sabe a importância que é o altar de um domingo à noite e a responsabilidade que Deus coloca no coração de um líder, de um pastor. E assim, eu prego muito tranquila nos congressos de mulheres, mas geralmente aí os pastores, assim, o pastor Ribamar teve fé, me convidou antes, mas geralmente os pastores, depois que eu prego no sábado, falam, você prega amanhã no culto? Aí eu prego, mas é o culto que eu mais tremo para pregar, por causa da responsabilidade que um pastor carrega de alimentar a seu rebanho toda semana aos domingos, né? A gente tem outros cultos, mas esse culto. Obrigado, tá, pastor Ribamar, de coração, pela confiança e de permitir eu pregar no teu lugar hoje. Muito obrigado. Bem, quantos aqui, quando criança, sofreram aquele tipo de bullying, e hoje eu já vou estar falando, vou voltar um pouquinho antes, sobre a alegria de ser escolhido. Diga, a alegria de ser escolhido. Eu não sei você, mas e vai ser fácil você detectar o porquê. Eu gostava muito de jogar vôlei, né? E aí... Não era para vocês rir, tá? Isso não se faz com visitante. E aí começava aqueles negócios de 8 do lado de cá e 8 do lado de lá. E começava aquela seleção, eu pego ela. Aí o outro fala, eu escolho ela, eu escolho ela, eu escolho ela. E eu não sei por que aquele povo sem fé, eu era sempre a última a ser escolhida. Na verdade, eu não era escolhida, eu sobrava. Então eles falavam, leva ela que eu levo esse. Né? E assim, foi a minha vida em relação ao voleibol, né? Por isso que não segui carreira. Mas existe no coração do ser humano, desde que ele nasce, um desejo de ser escolhido. Porque, na verdade, ele já foi escolhido antes mesmo que ele nascesse. A Bíblia fala em Salmo 139 que antes da gente nascer, o Senhor já tinha nos tecido. Eu amo em inglês a palavra que fala tecido, né? Ou seja, e nos preparado para viver todos os nossos dias. Então, isso traz um descanso em meu coração, porque se Deus te fez uma pessoa calada, Ele desenhou os seus dias para você fluir nos seus dons, como essa pessoa calada, mas não omissa, a pessoa que sabe falar na hora certa, a pessoa que sabe responder, a pessoa que sabe quando tem que entrar em ação. Um pai pode ser calado, mas ele não pode ser omisso. Ele pode ser mais tranquilo, mas ele não pode ser omisso. Assim também, Deus já fez outras pessoas por aí, eu não sei porquê, que falam demais, né? Que amam falar, né? Eu venho de uma família onde para você falar lá, você vai ter que olhar na nossa respiração. Na hora que a gente respirar, você fala, senão você não tem chance. O meu marido é de uma família, gente, que eu falo assim, eles esperam o outro terminar para falar. Já pensou um trem desse? Povo sem graça, educados ao extremo, mas não é o fato de Deus criar gente para falar, ser comunicadores, que temos também que ser inconvenientes. Deus nos deu a porção certa. E o inimigo, como nós dissemos essa manhã, vem para roubar, matar, destruir e atrapalhar aquilo que Deus criou com tanta graça. Mas eu acho lindo que quando nós nascemos, nós já tínhamos sido escolhidos pelo nosso Deus. E eu quero que você abra em João 15:16. E que você entenda que essa síndrome, né, a criancinha, desde o primário, ela fica, ela quer sempre ser escolhida, porque, na verdade, a mentira do inimigo, para mim e para você, é dizer que nós não somos escolhidos. Mas eu quero que você abra o seu coração hoje. E ao ler essa palavra, em João 15:16, diz, não foste vós que me escolheste,
É ao contrário, eu escolhi vocês e eu já designei, eu já lancei a palavra, eu já dei o decreto, eu já coloquei tudo o que você precisa para que você vá e dê frutos e frutos que permaneçam. Que coisa linda a gente caminhar nessa terra, gente, de peito erguido, sabe assim, o coração certo que Deus já me escolheu. Nem tudo nesse mundo nós vamos ser escolhidos. Nesse mundo a gente passa por aflições. A gente queria tanto aquela vaga na universidade e de repente você não é escolhido, aquilo traz uma tristeza. Você queria tanto aquele trabalho e você não foi escolhido, aquilo te traz uma tristeza. Você queria tanto aquela namorada e ela escolheu outra. Em outros lugares, aqui não, né? Mas ou aquela menina escolheu outro, ou aquele menino escolheu outro, e você naquele momento sente-se isolada, sente-se rejeitado, mas entenda algo, indiferente das circunstâncias que nós vamos viver nessa terra, Deus já nos escolheu. Nós já somos escolhidos. Eu fico amazed, eu fico assim assustada com o nível de mulheres. Eu trabalho mais com mulheres e casais, né, com meu esposo, mas falando de mulheres que muitas vezes abrem mão do seu chamado, abrem mão da vida com Deus, entram em problemas terríveis. Por quê? Porque elas estão mendigando uma aceitação. Estão abandonando os planos que Deus tem para a vida delas, porque alguém na igreja não gostou dela. Agora, presta atenção, você abandonar um chamado, você abandonar aquilo que Deus designou para a sua vida, porque alguém te rejeitou. Você sentir menosprezado, por quê? Porque um trabalho não saiu, porque aquela vaga na universidade não saiu. Quando Deus do universo já me escolheu, te escolheu e disse, você vai prosperar. E ainda tem mais, o que você pôr a mão não só vai crescer, mas vai permanecer. Que coisa linda a gente caminhar entendendo isso. E quando você escuta eu falar sobre isso, muitas vezes você pode pensar, se fosse fácil assim, beleza, mas a vida real não é assim, Micheline. A gente sabe que não é assim. Mas eu quero te dizer que homens e mulheres que ousaram crer que sim, a palavra de Deus é assim, ela é sim e amém, eles viveram o sobrenatural. Na Bíblia tem inúmeros exemplos, e hoje eu quero falar com você sobre a vida de José. Atitude de uma pessoa que tem a consciência que é escolhido. José é um homem tremendo que nos deixa a história da sua vida, que começa do capítulo 37 ao 50. Um quarto do livro escrito sobre José. E aqui nós somos expostos aos dramas, aos traumas, às angústias, às tristezas daquele homem. Um homem que ele teve um sonho da parte de Deus. Um homem que recebeu uma palavra de Deus. Como eu e você temos promessas e palavras de Deus em minha vida. Mais um dia, uma situação triste. Uma situação inesperada bateu na porta de José. Mas José optou a ficar com a palavra que Deus tinha para ele. E eu e você, o que vamos fazer na hora da crise? Nós vamos ficar com a palavra que alguém diz sobre nós? Nós vamos ficar com a palavra do que o país diz? Nós vamos ficar com a palavra do que um parente ferido, uma pessoa que nos traiu, nos feriu, disse conosco, alguém que rejeitou? Agora José, olha que coisa tremenda, o que é as posturas de um escolhido? Ele se liberta do passado. Uma pessoa que entende que é escolhido, ele se liberta do passado. Ele deixa as coisas que para trás ficam e ele prossegue para o alvo. José vai lá, acorda um dia, chega para os irmãos dele. E assim, até eu já ministrei isso de dizer assim, que José teve que ir lá também, contar para os irmãos dele, tudo aquilo. Mas, gente, vamos combinar? Ele estava falando com os irmãos dele. Peraí, então quer dizer que agora eu tenho um sonho no meu coração? Eu entendo que tem pessoas
dentro, às vezes, da congregação, da igreja, que talvez, se a gente falar alguma coisa, não vai sonhar com a gente, mas eu me recuso a me tornar uma cristã doente, a ponto que eu não posso compartilhar com você a alegria que eu tive de uma bênção que o meu filho recebeu, porque senão a minha bênção vai ser travada. Você é minha irmã, você é meu irmão. Eu não posso compartilhar com você a alegria que eu estou tendo? Eu vou compartilhar com quem? Eu não gosto desses negócios da internet que eu vejo lá. Se você quer vencer em Deus, fica calado que é melhor. Porque uma vez que você conta, parece que tem medo de olho gordo. A gente é crente ou não é? A gente é convertido ou não é? Eu tenho a plena convicção que se eu contar uma bênção e o meu coração estiver alinhado e a motivação não for pôr ninguém para baixo, se alguém me desejar o contrário daquilo, o meu Deus que está no trono me protege, me guarda. Porque a minha motivação estava correta diante de Deus. Senão a gente começa a viver um evangelho doente. De aí as pessoas, não, eu estou há 32 anos consecutivamente dentro da igreja. E eu já vi coisas que me desanimou já, mas o poder da cura, da restauração, casamentos restaurados, pessoas livres de droga, é infinitamente mais do que qualquer babuzeira que fica aí, retuitando e repostando na internet. Para cada besteira daquela, existe dezenas e centenas de pastores e igreja fazendo infinitamente mais na comunidade. Então nós temos que guardar os nossos corações, porque é no corpo, é na unidade que nós vamos crescer e multiplicar. Então José estava fazendo o que era certo, contando para os irmãos dele. Mas ali ele foi jogado naquela cova, você conhece a história. Só que José, ele teve que tomar uma decisão ali. Ou aquele dia ele abria mão de tudo que Deus falou para ele e se tornava um menino amargurado, porque era a família dele, eram os irmãos dele, era quem ele amava. As pessoas que têm mais capacidade de nos ferir são pessoas do nosso sangue. E foi o que aconteceu com José. Alguns de nós estamos até presos até hoje, o que um amigo, um vizinho, um patrão disse, mas ali foi a família dele. Talvez você conheça essa dor. Mas José, a coisa mais linda é que aquele menino focou. Não foi eu que escolhi a Deus, foi Deus que me escolheu. Ele me deu uma palavra, uma promessa, e eu vou prosperar, e um dia eu vou permanecer, e um dia eu verei essa promessa cumprida. E ele rompeu com o passado. Olha que coisa linda, você quer ver como ele rompeu com o passado? Se a gente abrir em Gênesis, ok, no 39:2, se a gente abre em Gênesis 39:2, não sei se vai projetar lá, mas eu olho aqui. 39:2, a gente vê como aquele menino já chega ali, tá aqui, ó. 39:2, e o Senhor estava com José. Antes um pouquinho, José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas, que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, estava na casa do Senhor. Olha isso, José já chegou ali no palácio próspero. E prosperidade não é riquezas, querido. Riquezas é exterior, prosperidade é interior. Quem vive baseado em riquezas, se perder um pouquinho de dinheiro, já fica doidinho da cabeça, nervoso, briga com a mulher, com a sogra, com o cachorro, com todo mundo. Quem vive a prosperidade, ele sabe que ainda se hoje ele perder algo, o Senhor é o Deus da restituição e lá na frente restitui aquilo que foi consumido. No ano de 2007, 2008, meu esposo e nós tínhamos 5 casas. E naquela coisa do mercado, perdemos 3 casas. E aquelas casas eram as universidades dos meus meninos. Era aquilo que a gente queria com aquela casa. Com o lucro daquela casa. E no meio daquela batalha, lógico que a gente ficou triste. Nós sempre fomos os dizimistas da igreja, as pessoas que mais abençoam no começo da igreja, precisava de uma televisão para a salinha das crianças, ajudava os irmãos que chegavam. Então, lógico que aquela seta bate no nosso coração. E como diz a Bíblia, o inimigo levanta para perguntar, onde está o teu Deus? Mas, deixando as coisas que para trás ficaram, que foram as perdas da casa, a gente continuou prosseguindo para o alvo, servindo a Deus, amando a Deus, dizimando ao Senhor, ofertando em missões, servindo a Deus, amando a Deus, dirigindo nossos grupos de vida, servindo ao Senhor, e os anos passaram.
E só depois que o meu segundo menino entrou na universidade, Deus nos fez lembrar que eu tenho 2 meninos formados na universidade e nenhum dólar de budget de pagar. Porque um ganhou na questão lá do futebol e o outro ganhou academicamente. E aí Deus me lembrou. O dinheiro não foi perdido, estava guardado comigo. Era para o college dos meninos, o college foi pago. Olha como Deus é lindo. O nosso trabalho, eu amo aquela música, é seu, somente seu, todo o trabalho. E o meu trabalho é o teu trabalho é descansar em mim, né? Coisa linda. E aí Deus nos lembrou. Aí eu costumo dizer que a gente ficou filho mimado, que agora vai a terceira. E a terceira eu acho que a gente vai ter que pagar. E meu marido está assim, você está sem fé por quê? Falei, menino, nós já fomos abençoados 2 vezes, para. Aí eu falei, se pagar, a gente vai pagar feliz para Tiffany. Estressa não, que é a nossa caçulinha, né? A nossa única menina. Aí ele falou, não, mas vai lá, tenta. Eu falei, se Deus vai fazer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Mas olha para você ver, Deus fez lembrar. Por que você ficaria angustiada de perder as casas? Não era para a universidade? Estava guardado no céu. Deus é esse Deus. E foi isso que José fez. Ele chegou naquela casa próspero, com alegria. Ô, gente, eu vou falar, viu? Tem gente aqui que por muito menos já chega no trabalho no outro dia cuspindo no patrão. Sim ou não? Alguns de nós. A gente fica bravo, porque sofreu uma injustiça, porque sofreu talvez ali uma perda. E José chegou lá de boa na lagoa, feliz, servindo a Deus. Louvando ao Deus dele, glorificando a Deus, um cara alegre. Sabe por que ele era alegre? Porque é ruim, hein? Que um chefão daquele vai pegar um aborrecido para ficar perto da mulher dele. Uma pessoa alegre, gente, ela abre portas. Um coração alegre, formoseia o seu rosto, te abre portas, te dá acesso. Porque você precisa entender que nós vivemos em um mundo já tão negativo, um mundo tão para baixo. E o nosso papel não é nos prostrar para o Deus desse mundo, da depressão, da opressão, do desânimo. Ah, mas não é fácil. Foi fácil para José? Foi fácil para aquela mulher que eu e você conhecemos, ali a colar, que teve que criar os filhos sozinho, sem nem ter sustento? Foi fácil para aquela vizinha, amiga, mãe que perdeu o filho, mas você viu, ela continuou adorando a Deus, ela continuou servindo a Deus, e José fez isso, continuou servindo a Deus. Ele rompeu com as coisas do passado. Ele largou as coisas do passado para lá. José, esse homem que tinha um coração focado no seu Deus e nas promessas de Deus, ele confiava que ele iria cuidar. Diga, eu sou escolhido. Glória a Deus. A segunda atitude que José teve de escolhido foi se alegrar no presente. Ele tomou uma decisão na vida dele, esse rapaz. Ele falou, olha, o passado, aquilo que me feriu, aquilo que meus irmãos fizeram comigo, eu vou largar para trás. Mas se tem uma coisa que eu vou focar em fazer, é alegrar no meu presente. Veja bem, nós temos inúmeras coisas para nos alegrar. Mas se a gente for ceder os corações, muitas vezes, levados pelas mentiras desse mundo e pelas propostas desse mundo, você passa o dia reclamando do que você tem. Você reclama do carro que você tem. Porque esse carro velho, meu irmão, talvez se eu não estivesse nessa terra, você estava no busão até hoje. Se alegra no carro. A gente desfaz da casa, a gente desfaz do corpo que tem, a gente desfaz de tudo que nós temos e cultivamos a infelicidade. Infelicidade, insatisfação, ingratidão é um solo que nada frutifica. Nada frutifica no solo da ingratidão, da murmuração. Não nasce. Por isso trabalha, por isso luta, por isso deseja, mas nada conquista. Porque o solo está contaminado. E José, pela graça de Deus na vida dele, porque ele amava o seu Senhor, ele entendeu isso e ele falou, eu vou fazer o meu melhor onde Deus me colocou. É isso que eu vou fazer, eu não posso mudar minhas circunstâncias. E aí, José vive o que eu e você vivemos muitas vezes. Peraí, uma vez tudo bem, mas outra vez, outra luta? Ninguém é de ferro não, hein, Deus? Foi essa a atitude de José?
O rapaz está lá feliz da vida, servindo a casa do seu senhor, fazendo o melhor que pode, em comunhão com o Deus dele, e pá, vem outra luta na vida de José. Agora o menino de novo, culpado do que não fez, não tinha culpa daquilo, e vem outro baque na vida dele. Mas o Senhor, diz a Bíblia em Gênesis, vez após vez, era com José. Eu e você não precisamos de uma vida livre de lutas. Eu só preciso saber que o Senhor está comigo. Se Ele está comigo, a sua vara, o teu cajado me consola, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Que coisa tremenda esse entendimento. Eu não estou falando que José talvez aqui não chorou, não parou por uns segundos e disse, poxa Deus, não estou entendendo nada. Primeiro os meus irmãos. Eu só estava contando para eles o que o Senhor me deu. Eu não fiz nada de errado. Agora eu estou aqui servindo, fazendo o meu melhor. Sendo fiel a esse marido. Cuidando dessa criança. Amando meu filho jovem. Entregando minhas ofertas. Por que essa luta com esse menino? Por que essa luta no casamento? Por que essa luta financeira? Eu não estou entendendo, Deus. Mas mais uma vez, José deixou as coisas que feriram ele para trás. E ele se alegrou no presente. E agora ele chega ali na cadeia, gente. E naquela cadeia, José tem uma atitude tão alegre, tão nobre, porque as cadeias externas, cadeias externas que são lutas, circunstância, algumas vezes escassez, momentos difíceis, nunca poderão calar a boca de uma pessoa adoradora, porque quem é livre por dentro, conheceu a maior liberdade que poderia existir. O nosso alvo tem que ser cada dia quebrantar o que está aqui dentro, nos libertar das sujeiras que estão aqui, dos medos que estão aqui, dos traumas que estão aqui, das picuinhas que estão aqui, dos julgamentos que estão aqui. Porque uma vez que aqui dentro está resolvido, a gente vê em toda a Bíblia, quando o exterior estava o pau quebrando, os verdadeiros adoradores, eles estavam seguros. E sempre Deus se manifestava. Foi com Daniel na cova dos leões. Foi com os meninos lá na fornalha. Sempre ele foi com os filhos que empenham a sua caminhada em guardar o que está aqui dentro, mais do que daquilo que está do lado de fora. Às vezes nós estamos aí com seguros de vida em dia. 10 deve fazer, se você tem filhos pequenos, lógico. Seguro de saúde também devemos fazer. A casa, o carro, a segurança, o fundo para o college. Mas nós deixamos a nossa alma à mercê do inimigo, totalmente desprotegida. O teu maior tesouro é o teu coração. Guarda o teu coração para estar alinhado com Deus. Olha para o teu coração hoje e veja se há coisas do passado que estão esmagando. Senão você não vai poder continuar. Se José tivesse chegado na casa de Potifar sem se resolver com Deus, ele estava morto hoje e nós não teríamos a história dele. Porque Deus não é obrigado a nos livrar de coisas que a gente faz questão, muitas vezes, contra a vontade de Deus, em rebelião, em rebeldia, nos meter. José ia chegar e falar assim, sabe o quê? Eu que não vou ficar protegendo mulher de ninguém, não. Vou nada. A mulher me quis, eu também quis ela. Meus irmãos fizeram isso comigo um dia. Meus irmãos um dia me traíram. Por que eu não posso trair meu patrão? Mas ele estava resolvido. Se a gente não resolver as pendências de paternidade, de maternidade, nós vamos estar matando o nosso relacionamento de maternidade e paternidade hoje com nossos filhos. Se a gente não resolver as pendências daquela mágoa, daquele trauma, do que papai fez com mamãe, do que mamãe fez com papai, hoje nós vamos estar fazendo a esposa pagar pelos traumas que eu vivi lá atrás. Gente, isso é muito real. Isso tem que entrar na nossa cabeça para que a vida de Cristo seja abundante em nossas vidas.
José, ele rompeu com esse passado. Cada luta, José focava, me esquecendo o que ficou para trás. Chegou naquela cadeia lá, e quando ele chegou lá, ele já fez uma revolução, uma coisa muito linda. E eu queria que você abrisse comigo em Gênesis 39, novamente, do 20 ao 23, que diz assim: e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ele na prisão no cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua bênção. Agora, se você pular para o 47, olha só, José chega lá, e aí o pessoal estava meio angustiado, numa cadeia. Gente, até aí, aos olhos do mundo, está tudo certo. Quem está na cadeia tem que estar com cara de angustiado mesmo, sim ou não? Era o normal. Mas José chegou lá e quando ele olhou aquilo, quando você vai ler o versículo 7, ele fala assim: então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que estão hoje, triste o semblante de vocês? Agora você vê, desde que José entrou lá, ele se encarregou de mudar o ambiente aonde ele entrava. Porque com certeza um cárcere era um lugar totalmente deprimido. Mas José, com a sua alegria, porque o Senhor era com ele. E nós cantamos: aonde o Senhor está, aí há liberdade. Aonde o Senhor está, aí há cura. Aonde o Senhor está presente, há libertação. Muitas vezes a gente está querendo arrumar tudo para eu sentir Deus. Se a gente se empenhar em buscar a Deus, adorar a Deus, dar liberdade a Deus no meu espírito, as demais coisas vão ser acrescentadas. As coisas vão se alinhar. As coisas vão se alinhar, porque Ele não é Deus para mentir. Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. E Deus vai cumprir todas as promessas dEle na sua e em minha vida. E José olha para eles e fala assim: por que vocês estão tristes hoje, hein? José não gostava de seguir a regra que ia contra aquilo que era a essência de Deus. Esse menino, 2 vezes injustiçado, aqueles sonhos, aqueles projetos, tudo tinha dado errado. E José fazia o que eu disse do segundo ponto, que era o quê? Se alegrava no presente. Eu não sei como é que vai ser o meu amanhã. O meu passado eu sei que foi doloroso. O meu futuro eu não sei como vai ser. Mas uma coisa eu não vou permitir: Satanás estragar o meu presente. O meu passado eu deixo e o meu presente eu vou viver. Que tal eu e você viver o nosso presente? Se alegrar. O que hoje te entristece? Se alegre com aquilo que Deus tem te dado hoje. Já se alegre com aquilo que Deus irá fazer amanhã. Mas que a circunstância... Mas está difícil, pastor, essa situação. Se você ficar indo com o que o mundo fala, o que as estatísticas falam, o que a circunstância diz, o que aquela pessoa que não é aliançada com Deus fica te falando, o que o inimigo buzina na tua cabeça, com certeza você vai desfalecer. Mas se você tiver uma postura de tomar posse da bênção que Deus te deu hoje. Hoje você pode ter um filho que te dá problema, mas hoje você tem um filho que está respirando. É onde você coloca o teu foco. O alvo do inimigo é destruí-lo. Você pode reclamar, está ruim na escola, está ruim isso. Ou você pode dizer: graças a Deus, esse menino está respirando, eu vou orar para esse menino, vou continuar crendo, vou continuar ministrando, e os meus olhos verão a salvação do Senhor. Hoje o seu casamento pode estar sendo chacoalhado, mas graças a Deus você tem um casamento, você sonhou em ter uma família um dia. Então se alegre com isso hoje e diga: Senhor, eu e a minha casa vamos te servir. Senhor, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha casa, porque nós somos extensão da sua igreja, e a minha casa é uma extensão da sua igreja, a igreja é da minha casa. Não vai ser destruída a minha casa, essa empresa. Se alegre com o que você tem hoje. Mas fechou na pandemia. Acaso Deus que te deu uma empresa não pode te dar mais 10 se quiser? Ele não te deu uma quando você não tinha nada? Olha como o diabo trabalha tudo ao contrário em nossa mente.
Se eu não tinha e eu consegui uma, eu pelo menos já sei que eu consigo alguma coisa. Mas a pessoa tem algo, guarda aquilo, porque aquilo está guardado em um lugar que não deveria estar. A sua segurança estava naquilo. Todo o seu roubo, a sua segurança, então agora se foi a sua esperança. Mas se você parar um minuto e deixar Deus trazer à tua memória coisas que te dão esperança, que é o quê? A fidelidade dele lá atrás. Ele abriu essa empresa para você, você cresceu, você prosperou. E sabe o que você vai fazer? Vai fazer tudo de novo e ainda melhor. Porque hoje você tem a experiência do que dá certo e do que dá errado. Mas o alvo do inimigo é nos massacrar no presente. Porque muitas vezes, com a atitude do presente, nós fazemos o desfavor de estragar os planos que Deus tem para a gente no futuro. Então, guarde o teu coração no momento presente. Seja feliz com esse filho. Agradeça a Deus. Faça petições, mas depois agradeça pela bênção que ele vai ser. Agradeça o emprego que você tem hoje. Seja feliz no lugar onde Deus te plantou para congregar. Coisa linda nós estamos num país. Poxa, gente, nós não estávamos podendo ir para a igreja. O que seria das nossas vidas se nós não pudéssemos mais congregar? E hoje nós temos que se alegrar com cada culto, com cada conferência, com cada reunião, porque primeiro estamos num país ainda onde podemos congregar livremente adorando o Senhor. E nesse ajuntamento, nesse caminhar, nós vamos sendo afiados e abençoando uns aos outros. E a última coisa, que é um ato lindo na vida de José, de uma pessoa que sabe que é escolhida, ele confia na soberania de Deus. Confiar em Deus não é ser folgado, é continuar fazendo a minha parte na certeza que o que eu não consegui com a força do meu braço, Deus vai fazer no sobrenatural. José não deixou que os seus traumas passados questionassem a soberania de Deus. Em todo o tempo, ele guardava em seu coração princípios que escutamos na palavra, que é o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não estou entendendo, mas todas as coisas, Deus não causou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, gente, pastor hoje, antes de eu ministrar, fez uma oração, eu achei tão lindo mesmo, que ele virou e falou assim: Senhor, e que o coração dela esteja quebrantado, porque antes de nós passarmos uma palavra, o nosso tem que ter quebrantado. Isso é tão realidade, porque Deus precisava ter o coração de José daquele jeito, para que ele não desprezasse a bênção que ele ia receber. Olha o que acontece com José. Aí lá o padeiro e o copeiro arrumam uma confusão lá, estão morrendo de medo que tiveram sonho. E aí ele fala, para o copeiro: você está beleza, você vai viver. Virou padeiro e falou: você está mal, você vai morrer. Imagina receber uma notícia dessa. Agora, sabe o que eu acho lindo? O que colocou José em problema no começo da vida dele? Foi o quê? Um sonho. Não era para José falar assim: Deus, sonho, não quero, eu não quero. Não quero mais esse casamento. Não quero mais esse filho. Não quero mais ministério. Não quero servir na casa de Deus. Eu me decepcionei. Eu estou triste. Não quero, Senhor, qualquer coisa. Isso não. Mas são os lugares dos nossos maiores traumas que Deus vai manifestar a glória dele em nossas vidas e abençoar multidões. Você crê nisso? E José, mais uma vez, olhou e falou: deixa eu te falar. E não teve medo não, hein? Porque para que, né? Você vai viver, você vai morrer, imagina. Pois quando ele estava contando só da vida dele, feliz da vida, já deu aquele rolo todo. O que vai acontecer com ele falando da vida dos outros? Mas ele não negociou os dons e talentos que Deus tinha. Aquela atitude de José prova que ele ainda acreditava no sonho de Deus. Porque ele ainda falava de sonhos. E a coisa mais linda é que as lutas não matam os adoradores. Elas nos preparam para não estragar
aquilo que Deus tem para nós lá na frente. Pode estar difícil essa luta com seu filho, mas você vai se tornar cada dia mais uma mãe mais sábia, uma mãe mais intercessora. Meu Deus, quando chegar a sua nora, você vai estar uma seda. Uma seda, não vai dar trabalho nenhum. Que aqui é trem de sogra e confusão, vai ser uma bênção. De tanta refinada que a gente passa. Amém? Essas lutas, quando a gente fica sem dinheiro, escassez, perde tudo. Depois, você mais tarde, fica tranquilo. Nunca mais perder meia dúzia de dinheiro aqui lá vai te deixar desesperado. Porque você sabe que é o seu Deus que vai suprir suas necessidades. E é de acordo com as riquezas dele em glória. E as riquezas de Deus em glória não é as nossas, não. Porque as nossas é as nossas, como diz, né, o português errado, querências. E a vontade de Deus são outras para a nossa vida. Agora, José chega ali, gente, e sabe o que acontece com ele? Um homem que confia na soberania de Deus. Ele sabe se manter na postura certa. Chega agora a notícia, os caras vão embora. Aí lá precisa de alguém para interpretar o sonho. Chamam ele, lembra dele. Ele vai lá. E na hora da vitória de José, o coração dele estava preparado. Existem lutas que a gente passa hoje, que são preparações para a gente não estragar o futuro que Deus desenhou para a gente. Porque olha só o prêmio de José. Vamos lá chamar ele para conversar. Ele que interpreta o sonho. Ele que está praticamente salvando aquela nação. E aí chegam para ele e falam assim, José, olha só, você vai ser o segundo homem do Egito. Não o primeiro. O segundo homem do Egito. E ele toma posse daquela bênção, sem traumas, sem achar, mas por que eu sou o segundo? Por que eu não posso ser o primeiro? Se é eu que resolvi isso aqui. Se é eu que estou salvando a pátria. Ele estava preparado para seguir. Existe hoje em dia uma altivez tão grande no coração do ser humano, que nada, eu tenho que ser o primeiro, Deus me colocou por cabeça, não por causa, colocou, mas quem disse que para você ser cabeça, você tem que estar sempre na frente, mandando, governando, tem um lugar que Deus nos chamou para estar, Ele nos desenhou. Ah, mas por que chamou a irmã para dirigir o louvor? Eu canto melhor? Por que eu tenho que ser o back vocal dela? Por que ela dança na frente e eu danço atrás? Por que isso e por que aquilo? Por que, aí entra as revoltas, por que lá no meu trabalho deu a promoção, querido, deu a promoção para fulano e não para mim? Mas José não, José, ele sabia de uma coisa, o futuro dele estava na mão de Deus. A parte de José era adorar e continuar sendo fiel e crendo na promessa. E a parte de Deus era fazer aquilo que aos olhos de José era impossível. Então você quer ter uma postura e um entendimento de um homem e de uma mulher escolhido por Deus, porque isso aqui não é uma questão se você é ou não, já está escrito, não foi você que me escolheu, eu te escolhi. Agora, há uma decisão da nossa parte de aceitar essa palavra e caminhar como pessoas escolhidas, vencedoras, não derrotadas. Nós temos lutas sim, mas nós não somos derrotados, nós temos a alegria do Senhor, que é a nossa força em momento de fraqueza. Então você precisa romper com o teu passado. Rompa com o teu passado. Deixa para trás quem te feriu, quem te roubou, quem tirou de você coisas. Rompa com o seu passado. Segunda coisa, diga, vou me alegrar com o meu presente. Se alegre com o seu presente, alegre com a casa que Deus te deu, alegre com o que Deus está fazendo na sua igreja, alegre com esse esposo e essa esposa, alegre-se com o trabalho que Deus te deu, porque isso hoje é só o começo daquilo que está por vir, porque o melhor verdadeiramente está por vir para os filhos de Deus. Tem que crer, pessoal. Evangelho não é historinha para a gente ficar contando todo mundo. É realmente uma verdade. Eu me entreguei ao meu amado, Ele me ama, Ele é meu Pai, Ele cuida de mim e vai tudo dar certo, porque Ele está no comando. Vai dar certo. Vai valer a pena. E a terceira coisa, confie na soberania de Deus.
Um escolhido confia na soberania de Deus. O Senhor me quer aqui, aqui eu estou. O Senhor me quer aqui, aqui também estou. O Senhor não fez ainda, não, eis-me aqui. O Senhor não fez agora também isso que eu esperava, não, continuo te adorando. Teve uma música que as meninas cantaram aqui, a última música, eu anotei um pedaço dela, mas que música é linda aquela que dizia, o Senhor me reintroduziu ao teu amor, disse uma frase. Era o que José vivia. As lutas acabavam, aquele bichinho acabava, e Deus vinha e reintroduzia. José era o amor dele, daquela primeira experiência. A música diz também, you pick me up. Senhor me levantava, imagina Deus levantando José daquela cova, onde os irmãos feriram. Deus levantando José, quando chegou naquela cadeia sem entender nada, jogado. O que eu estou fazendo aqui? Eu estava fazendo certo, e ali o amor de Deus pegava José no colo, consolava o coração de José. Nós não precisamos necessariamente de ter todas as situações das nossas vidas resolvidas hoje. Nós precisamos dos braços do Pai nos abraçando. E diz que ele pegou os meus pedaços e tem uma frase da música que a gente cantou que dizia, so much better your way. Foi tão melhor do jeito que Deus fez com José. Eu quero te convidar a ficar de pé hoje. E nesse momento, você que é um escolhido de Deus, aceitar essa palavra no teu coração e ver em qual desses ciclos você está preso. Talvez você largou as coisas do passado para trás, veio viver para Deus. E até mesmo está alegre no seu presente, você é feliz com o que você tem hoje, mas há um medo no teu coração em relação ao futuro. Há um desespero em teu coração em relação ao futuro. Ou talvez não, talvez você está preso ainda lá atrás. Ei, diga comigo, eu sou escolhido de Deus. Foi Ele quem me escolheu. E é hora de nós rompermos, queridos, com o passado, nos alegrar no presente e crer na soberania de Deus.